Alegria ter você por aqui. Gente, vamos começar falando de pessoas muito proativas, de pessoas que quando tem que fazer, não deixa para amanhã. Você conhece alguém que é assim? Quantos por cento você tem desse traço, você que já fez sua análise comportamental? Hoje a gente vai falar de um traço de característica, né? E a gente vai relembrar aqui novamente, antes da gente iniciar, o que são traços de caracteres, tá? Vamos lembrar aqui que não são nenhum tipo de transtorno, não são nenhum tipo de doença, são mecanismos de defesa que vão se expressar através de características, seja no nosso corpo físico ou no nosso comportamento, tá? E hoje a gente vai falar de um perfil que é ágil, que é executor, que quando vai fazer algo dá o seu melhor para fazer aquilo. E cá entre nós, se eles forem fazer algo e não der o melhor, se eles imaginar que não vai sair bom, muito bom, eles nem fazem. Então, para eles, é aquela nota tem que ser 10, eles têm que dar o melhor, têm que arrasar. E eles são pessoas que gostam muito de se destacar. Eles não só gostam, como eles se destacam muito. Então, no esporte, é muito comum a gente ver esse tipo, esse traço de caracteres, né? Que o chamado é rígido, eles se destacam muito porque eles gostam muito de competir, né? Então lembra aí, eles são bem executores, eles são ágeis. Então eles também gostam de competir muito. Então é muito comum a gente ver esse perfil comportamental em esporte, em competição. Tá? Justamente por essa habilidade de fazer as coisas bem rápido, de ter o resultado rápido também, tá? Diferente do traço que a gente falou semana passada, que é o masoca, o rígido, ele, quando ele vai atrás do resultado, quando ele tem aquele resultado, ele não insiste muito, ele não gosta muito de repetir método, ele não gosta sempre de estar repetindo a mesma coisa, ele muda, tá? Ele vai para outras coisas, outras áreas para buscar novas conquistas. O masoca, não. Pessoas que têm esse traço de masoca que a gente falou ontem, ele vai permanecer fazendo aquilo todo o tempo. Vocês lembram que eu falei isso? Que, por exemplo, tem pessoas que conseguem ficar aí anos e anos no trabalho. O masoca é muito assim, rígido não. Rígido ele trabalha em um lugar, faz outro, deixa um trabalho, muda, porque eles não gostam muito ali de rotina, de sempre estar na mesma coisa. Podem até ficar no mesmo trabalho, mas eles estando no mesmo trabalho, mas eles fazem outras coisas, ficam se dividindo. E falar em dividir é algo muito comum dessas pessoas, é o que a gente chama de triangulação. Pessoas que têm esse traço, elas vão se dividir muito. Vocês conhecem pessoas que fazem, que fazem, tipo, fazem mil e uma coisa ao mesmo tempo, que estão na trabalho em casa, tem uma loja, ainda trabalha pela CLT, né, ali contratado, fica se dividindo. Então, essas pessoas, elas fazem muito isso. Tem a parte positiva e tem a parte negativa. A parte positiva é que elas conseguem se dividir, né? Fazer ali um pouco de cada coisa e ter suas produtividades, né? Produzir algo a mais. Só que o que que acontece? O problema passa a ser quando elas ficam no trabalho, é o que a gente chama de elas têm muita tendência de ter o perfeccionismo, né? Se você conhece alguém assim, você provavelmente tem esse traço, porque nós vamos ter também esse traço, todos nós temos. Eu esqueci de falar, né? Mas todos nós temos os 5 perfis comportamentais que eu estou falando esses dias aqui para vocês. A diferença é que uns vai ter mais do que os outros. Então, desse traço, eu tenho 28%, se eu não me engano. Então, eu vou ter muito comportamento desse traço. Só que eu também vou ter de outros traços. Então, você tenta se identificar, se você está assistindo esse encontro, você precisa assistir as outras aulas, tá? Os rígidos, eles vão ter o que a gente chama de tentar dar o seu melhor, e às vezes eles vão buscar um perfeccionismo naquilo. Então, dar o seu melhor, querer um destaque, querer ser proativo, vão fazer com que eles se dividam muito, façam uma coisa aqui, outra coisa acolá, tipo, para que eles não. Porque se eles pararem, parece assim que se eles pararem, eles estão perdendo tempo. Então, eles não gostam de perder tempo. Perder tempo pode ser que eles não sejam escolhidos, que a gente entra na dor deles. A maior dor desses traços é a dor de não se sentir escolhido. Então, desde aí eu vou abrir um parênteses aqui, quando eu digo que esse traço ele não gosta de não se sentir o escolhido, por isso ele se destaca, por isso ele gosta desse reconhecimento, porque quando ele é reconhecido, ele está se destacando e ele é o escolhido. Quando quando acontece de aí eu vou entrar na questão de quando que a gente os primeiros momentos que é gerada essas características, que é na primeira infância.
Normalmente ali a criança tem 4 anos, a partir de 3 anos e meio, até 5 anos é onde é formado esses comportamentos. É quando, por exemplo, a criança começa a ver o mundo, um mundo mais, né? Ela começa a ter mais contato com o social, além do pai e da mãe. Então a criança começa a perceber que existe pares. Papai tem vovô tem vovó, titi tem titia, papai tem mamãe. Quem que vai ser o meu par? Normalmente a menina forma par com o pai e o menino forma par com a mãe. Só que às vezes o pai vai fazer outras coisas da vida, vai às vezes sair lanchar com a mãe, às vezes o pai vai para trabalhar. Na hora que o pai larga daquela menina, deixa aquela criança sente uma dor da exclusão, ela se sente excluída. Parece assim, traída, né? Ela se sente excluída dali. Então ela sente uma dor, então ela vai tentar fazer, né, agir de uma forma mais rápida para conseguir a atenção ali do pai. Só que isso é muito forte, aí vai às vezes de forma trabalhar nos nossos comportamentos na fase adulta, a gente vai pegar muito esse comportamento para a fase adulta. Não só isso traz essa questão desse comportamento do indivíduo adulto, mas também quando, por exemplo, a mulher briga muito no relacionamento e aquela criança vê que o pai briga com a mãe. E aquela criança precisa escolher um lado, ou escolhe a mãe ou escolhe o pai. Então ela fica dividida. Então ela escolhe a mãe, por exemplo. E aí ela vai crescer com muita também das vezes uma ideia de que homens é homens ruins, de que homens de que homens pode ser que homens dê muito trabalho, enfim, que homens é ruim, né? Porque ela viu desde pequena ali. Então ela vai carregar para a vida. Então inconscientemente ela vai ficar do lado da mãe. Até na fase adulta ela vai ficar contra os homens e às vezes a favor mesmo ali da mãe em si, às vezes literalmente, morando com a mãe já depois de 35 anos, 40 anos, tá? Porque é muito forte esse vivenciar isso desde pequeno, foi muito forte, vai atrapalhar aí nos relacionamentos. Mas voltando aqui para a fase adulta, eles vão se dividir, vão dar o seu melhor no trabalho, às vezes vão trabalhar em uma área, depois trabalha na CLT, depois dá cuida dos filhos, vão fazer mil e uma coisa. O problema não é isso, né? Essa divisão. O problema é quando eles não conseguem se entregar por inteiro onde eles estão. Porque na mente do rígido, eles estão no trabalho, mas às vezes eles ficam pensando: estou no trabalho, mas deveria estar com meu filho, poderia estar com meu filho está lá, meu filho está assim, está assim. Ou então estou no trabalho, mas poderia estar estudando. E aí não consegue se entregar por inteiro em algo. Tá? Então, às vezes, isso cansa, essa necessidade de querer ficar todo o tempo, isso é controle. Eles têm uma necessidade de querer ficar todo o tempo no controle, para dar o melhor, para se destacar, para tá achando que tá perdendo, que pode perder tempo se eles se entregarem ali completo em uma coisa, tá? Então, vamos lá. E a gente precisa levar em consideração também a tendência no relacionamento. Eles no relacionamento têm muita dificuldade de se entregar no relacionamento, pessoas dos traços de caráter rígido. Por quê? Porque eles têm medo de serem traídos, então eles ficam mais em estado de alerta. Normalmente eles vão entrar em relacionamentos com pessoas indisponíveis, realmente já para não dar certo, digamos assim. É tipo assim, existe a pessoa, se você tem um desses traços, você pode ter alguns desse comportamento, tá? Como que é isso? Você se relaciona, mas você não se relaciona por inteiro por alguém, fica sempre dividido. Namora com um, namora com outro, namora... Realmente parece que não se permite desenvolver um relacionamento. No fundo, isso tem um medo, se esconde um medo. Ou você pode desenvolver um relacionamento, mas já sabendo que há um término, que vai acontecer um término. Então, com a ideia de que, ah, pode ter os ciúmes ali, achando que o outro vai trair, né? Às vezes busca um relacionamento que já não vai dar certo e no final ainda diz assim, eu sabia que não ia dar certo, eu sabia. Então, assim, meio que atrai essas coisas negativas no sentido de não dar certo, para no final das contas ainda justificar que a pessoa já sabia que não ia dar certo, né? Tudo isso faz com que essa pessoa, e ainda mais por essa questão de se essa pessoa conviveu num lar onde as pessoas já tinham uma visão negativa de relacionamento, a mãe, né, o pai ali já foi um homem ruim, vai ser ainda mais forte. Ela realmente vai ter uma certa dificuldade com o relacionamento amoroso, tá? E às vezes realmente casa, pode seguir a vida ali no relacionamento, depende dos outros traços que ela tiver, só que sempre vai ficar, tipo, blerfando, né? Não sei se é blerfando.
não sei como que é a palavra, mas tipo, acho que é blefando mesmo, né? Assistir séries, até séries e filme, vícios, fica ali meio que uma segunda opção ali, além daquele casamento, mesmo que seja só um blefe, se essa é a palavra certa. Se não, me corrijam aí por mensagem, tá? Então, porque tudo isso faz com que quando ela vai se entregar no relacionamento, ela tem medo de receber essa dor, que é a dor de ser excluída ou traída, e vivenciar essa dor que ela sentiu novamente quando ela era pequena, né? E eu volto a falar, quando ela era pequena, ela teve que se dividir, e isso doía nela. Ou ela ficava do lado da mãe, ou ela ficava do lado do pai, se fosse caso de brigas no relacionamento, ou quando ela viu que ela escolheu o pai ali e o pai fazia outras dinâmicas da vida, que é o natural. Por isso, todos nós vamos ter um pouco dessas características, tá? Porque é natural que aconteça a dor, né? Só que se for muito repetitivo essa dor, aí essas pessoas vão entrar nessa dinâmica que eu tô falando aqui para vocês, tá? Então, por elas terem muito medo de desenvolver um relacionamento, serem traídas, às vezes elas nem se permitem desenvolver. Esse medo é tão forte que elas não se permitem entrar, tá? Então, já entra no relacionamento, não gasta energia para que o relacionamento vá para frente. É muito comum os rígidos, pessoas de rígido, eles entrarem no relacionamento e ver que tá dando, que tá algo desgastando ali, ele tá com alguma desconfiança, ou ele tá estressado, ele chuta o balde, não quer nem saber mais do relacionamento. Então, eles às vezes não se permitem desenvolver um relacionamento por medo de já não serem excluídos e não se sentirem bom o suficiente naquele relacionamento e vivenciar essa dor. Então, ao invés deles vivenciar essa dor, eles chutam balde. Às vezes nem vão revivenciar, essa é a verdade, mas eles mesmos não se prontificam, não se colocam para trabalhar isso neles, né? Porque se a pessoa quiser buscar um relacionamento para dar certo, a pessoa vai gastar uma energia ali de tentar conversar um pouco mais. Só que conversa, o rígido não gosta de conversar, porque conversa, se eles conversam, eles mostram vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Eles vão mostrar uma fraqueza. E eles não gostam de parecer que não são bons o suficiente. Eles gostam muito de parecer uma imagem que eles são perfeitos. Por quê? Porque se eles são perfeitos, eles são escolhidos. Se eles são escolhidos, eles não vão ser excluídos, que é a dor deles. Eles não gostam de ser excluídos, então eles não mostram muita imperfeição. Por isso é muito comum os rígidos eles não lidam muito bem com críticas. Eles têm muito medo de fazer algo na vida, dar um passo na vida, ou se mostrar às vezes, ou fazer alguma coisa, porque por receber crítica, a crítica pesa muito mais na vida deles do que o elogio, tá? E com relação à crítica, né? A crítica pesa muito mais do que os elogios para eles, porque se eles se sentem criticados, se eles se sentem julgados ali, eles não vão ser o escolhido, e isso é muito ruim para eles, tá? Então, às vezes, esse medo aprisiona eles demais. Então, eles, às vezes, pode ter o rígido, que gosta de se expor, mostrar ali seu brilho, mostrar suas habilidades, quando eles estão no recurso, porque eles são muito bons para se destacar, são ótimos atores aí, né? A gente vê aí rígido, vou já falar do formato físico. E aí eles enfrentam a realidade e são bons ali no que eles fazem, vão ter algumas características de medo, mas não se deixam aprisionar pelo medo. Outros rígidos, eles têm tanto medo de serem criticados e errar e serem imperfeitos que eles nem se prontificam para fazer, eles já se excluem. Que isso pode acontecer no relacionamento também, né? Na vida toda, né? Tá? Então, pode ter aí vários comportamentos. Você pode estar se identificando com alguns comportamentos, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar aqui para vocês. Família, trabalho, mas deveria estar na família. Ok, fortes. Então, assim, gente, eles mostram uma energia de muita força, daquelas vezes a mulher guerreira, o homem forte, tá, tudo mais. Só que eles, às vezes, é muito comum eles carregarem um cansaço até físico. Por quê? Porque eles estão sempre fazendo algo, eles estão sempre em movimento. Às vezes eles nem conseguem dormir direito. De, disso ser tão forte na vida dele que se eles pararem, eles podem estar perdendo tempo, porque eles precisam estar bom o suficiente, precisam caprichar naquilo, precisa fazer muita coisa para eles quererem sentir um prazer, uma energia que eles não conseguem às vezes nem dormir.
Então, eles podem mostrar uma força muito grande, mas a tendência é que eles cansem, que estejam com o corpo cansado, a mente, eles têm uma energia mental muito forte, porque eles são muito executores, tá? Então, eles querem muito fazer, fazer, fazer. Então, se você tá me ouvindo e você se teve algumas características do rígido, é, nós que somos profissionais, a gente sabe que uma hora cansa toda essa energia, uma hora cansa toda essa agilidade. Até para dormir fica um pouco desconfortável, porque fica muito a energia, né? Então, se você tem dificuldade de lidar com isso, se você está com dificuldade de se desenvolver no relacionamento, porque muitas vezes já passou por um relacionamento, né? Esse relacionamento mexeu na sua dor, você não sabe mais lidar com isso e nem se permite se desenvolver, eu estou aqui, a sua analista corporal e comportamental, especialista em trabalhar com essas dinâmicas, e eu posso te ajudar a recuperar ali suas habilidades e se desenvolver, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, tá? Então, vamos trabalhar junto, né? Ter essa jornada junto, porque é totalmente possível, tá? Então, as pessoas rígidas, eles têm grandes habilidades de sucesso, se destacam muito no profissionalismo, porque desafio é o segundo nome deles e eles amam desafio, porque quando eles se desafiam, eles podem mostrar o quanto eles são bons e podem se destacar com aquilo, tá? Então eles gostam muito de se desafiar. Agora, o problema é quando o medo paralisa eles, né? Quando eles se desafiam, né? E não teve um destaque com aquilo, tá? Então eles não gostam muito de perder, não. Mas a questão é que a gente, né, aos poucos precisa trabalhar isso, tá? Então, de forma resumida, é isso. Hoje a gente falou desse perfil, a gente ainda falta falar mais de dois. Então, acompanha a live de amanhã, vai ser 7 horas no Instagram, tá? E é isso, pessoal. Se vocês que tiverem dúvida, me diz aqui por mensagem quantos por cento de você que você tem do rígido, tá? E como que é a dinâmica dele na vida de vocês? É você estar no recurso, sendo proativa, né? Se permitindo se relacionar, né? Selecionando uma pessoa ali saudável, tendo uma visão de crescimento no relacionamento, ou o medo tá te travando? Como que é esse traço na sua vida? Coloca por mensagem aqui. Até mais, a gente se vê, tá? No Instagram. Um abraço.